na essência. E aí, ele diz aqui, Tamar, estrangeira e mulher de moral duvidosa, lá em Gênesis 38, as outras que vão antes, né, de Davi. Aí vem Raabe, estrangeira também, e originalmente prostituta, conhecida na Bíblia, né? Prostituta Raabe. Ele está voltando, ó. Aí vem Ruth, moabita, ou seja, nem da linhagem ela era. Ela não era nem, digamos assim, nem gente, né? Não era gente deles, não era nem da linhagem, mas ela passou a ser pelo plano de Deus, né? Ruth, para a sua história, aquela que foi mulher de Urias, isto é, Batseba, vê 2 Samuel 12, 10 ao 24. O fato que o texto a descreve nesta maneira sugere uma recordação intencional da sua relação ilícita com Davi. Salomão, é provável que esta genealogia não delineia a descendência natural a qual se encontra em Lucas 3, 23, que é aquela genealogia lá que a gente já mencionou, né? Osés também a gente vai ver essa questão quando ele diz, mas a linha real é legal, em virtude de que Jesus era herdeiro do trono de Davi. Azarias, ele vai falar dos reis, os reis que foram naquela linhagem, o rei Uzias, o rei Uzias e Azarias. 3 gerações são omitidas no que diz respeito e são omitidas aqui, a fim de adaptar a genealogia ao plano do Evangelho. Esta prática com genealogias era aceita e não se admite por isto inexatidão. É possível que haja omissões também na primeira e terceira sessões da genealogia, que aí ele vai mencionar aqui Jeconias, dentre outros, e aí ele vai falar sobre a deportação lá para Babilônia. Mas nesse aspecto, se a gente for puxar aqui essa genealogia que ele vai trazer de Mateus, ele vai mencionar até Davi e antes de Davi, né? Até Davi, que é para linkar sobre o reino, e antes de Davi, que é para mostrar esse retrocesso, essa descendência ou essa ascendência, né? Que é voltando, ele ascende de lá, a descendência daqui para frente, a ascendência daqui para trás. Então é como se ele estivesse mostrando a ascendência de Cristo, voltando aqui. E aí nessa volta, nesse retorno, ele passa por Davi, passa por Abraão, chega a Sem, né, filho de Noé, e botando ali para Noé, aí ele volta e chega até Adão. A de Lucas vai para Adão, né? Ele, assim que vai com essa profundeza toda, né? Assim? Vai com essa profundeza toda. Só confere aí, por gentileza. E nesse aspecto, depois que ele trata sobre a genealogia de Cristo, mostrando ali que Jesus, ele era judeu, e sendo judeu, ele era da descendência de Davi, e considerando Jesus como sendo filho de Deus, ele era o cumprimento da profecia feita a Davi sobre a permanência e o reino perpétuo do seu reinado. Lucas que vai até Adão. Perfeito, muito obrigado. A gente vai lendo e vai linkando, né? Então Lucas é que puxa de Jesus até Adão. Perfeito, muito obrigado. E aí, depois que ele trata essa genealogia, aí ele vai falar sobre o nascimento de Jesus. E o interessante é que Deus, ele usa aqui de um milagre, né?
Ele pega uma mulher desposada. O que é desposada? Desposada é diferente de despojada. Tá? Despojada é do despojo, é lançar fora, é sobrar, jogar fora, despojo, despojar. Aqui é desposar. Desposar é que ela está comprometida para ser esposa. Ela ainda não é esposa, ela é desposa. Desposa é porque ela é a prévia, a antes, é a noiva. Ela está pronta para ser esposa. Certo? E como ela está pronta para ser esposa, está separada, né? Está separada para ser esposa, para se tornar esposa, para casar. E aí ela tinha que ter o compromisso, na verdade, pela cultura judaica, ela já firmava o compromisso. E não podia mais se comprometer com ninguém. Por exemplo, tinha a garantia de que o noivo já estava trabalhando para que eles casassem. Então já estava comprometida. E nesse compromisso que se firmava, o pai da noiva não podia negociar com outra pessoa mais. Se chegasse outra pessoa oferecendo um dote maior, ele não poderia romper, porque isso era crime digno de morte, passivo de morte. Então o pai não poderia. Então, como ela já estava desposada, se ela, digamos, por exemplo, né? Se ela se comprometesse com outra pessoa, ela tinha que ser condenada à morte, ela e a outra pessoa. É o adultério. Então, o que aconteceu? Deus envia o anjo Gabriel, visita Maria, fala para ela como vai acontecer, que o Espírito vai pousar sobre ela. Explica para ela. Só que Deus é muito lindo, eu acho lindo isso de Deus. Deus, ele usa da linguagem que o ser humano entenda. Deus jamais vai falar de uma forma que você não vai compreender. Ele sempre lhe dá um entendimento. Você pode até não entender a priori, no início, mas logo depois, busca a Deus o entendimento que Ele vai te dar. Ele vai dar. A exemplo disso é Daniel. Então assim, Deus usa da linguagem que eles entendem. E Deus usou do anjo para falar com Maria. E sabendo da cultura, conhecendo a tradição, conhecendo a cultura, sabendo que haveria uma punição para ela e de morte, caso aquilo não fosse esclarecido, Deus mostra também para quem? O noivo, a José. Perceba que foi Deus, os dois, foi Deus. Deus mostrou para Maria e Deus mostrou para José, porque José já intentava deixar. E se ele fizesse isso, qual era a pena dela? Apedrejado até a morte. Essa era a pena dela. E aí, se fizesse isso, como que o menino ia nascer? Né? Até poderia nascer, porque Deus é milagroso. Deus é poderoso e Ele faz milagre. Tanto ela poderia ser apedrejada e não morrer, como ela poderia morrer, mas o menino nascer. Ou poderia acabar com tudo, morrer ali os dois, mas Deus usar outra, escolher outra. Entendeu? Tudo podia acontecer, porque nada impede o agir de Deus. Com cuidado, viu? Com cuidado. Ele falou para ela e falou para ele. Por quê? Porque Deus, ele entende, ele fala na linguagem que a gente entenda. Ele fala. E culturalmente era essa a regra. E não compreendeu. É verdade. Entendeu e compreendeu. Entendeu e compreendeu. Né? Ele entendeu e compreendeu. Ia ficar com aquela pulga de trás da orelha, né? Ia ficar pensando, rapaz, esse menino aí, sei não. Diz o povo, os mais antigos, falam que antes dela casar, ela engravidou. Né? Rapaz, meu. Então assim, nesse aspecto, Deus teve esse cuidado. E Ele recebeu ela de volta. E quando Ele recebe ela de volta, olha o mistério como é, culturalmente falando, na cultura.
Digamos, na pior das hipóteses, que tivesse sido traição na cultura, na ótica cultural religiosa, tivesse sido traição, como ele recebeu ela de volta, como ele aceitou ela, grávida e tudo, digamos que tenha sido traição, ali ele estava perdoando o pecado dela. Ele estava perdoando. E quando ele perdoava, né, o gesto de perdão sobre ela, garantia a vida dela, do fruto do ventre e do matrimônio dele. Um gesto do perdão, garantia. E com essa garantia, ninguém mais poderia ousar falar alguma coisa, porque o perdão tinha sido implacado. Entendeu? Então, assim, tipo assim, ele jogou no mar do esquecimento. E aí José recebe Maria como mulher dele, grávida, e como menino sendo dele. E recebeu e cuidou, e levou, e tratou, obedeceu às ordens, porque depois Deus falou para ele de novo, vai para o deserto, fica lá, obedeceu às ordens. Ele quebra barreira, até hoje, quebra barreira, né? E é previsto, assim, tem até no nosso Código Penal, viu? Salvo engano, é o artigo 107 do Código Penal, que ele vai falar sobre o perdão que tem do crime. A pessoa comete o crime e vem o perdão, se houver o perdão, isenta do crime e tudo resolvido e nada mais pode ser jogado contra. Muito interessante. Eu esqueci o termo, tem um termozinho que se usa no Código Penal. Mas enfim, trazendo para cá, o nascimento de Jesus, desposada, isso quer dizer que já era noiva de José, sem ser casada, né? Aí ele traz aqui a ideia da infidelidade, né? Que a gente falou, a ideia da infidelidade. E aí nessa ideia da infidelidade, ele mostra que a ação do Espírito Santo para romper e tirar aquela ideia de adultério, de traição, né? O Espírito Santo tem que agir ali. É uma ação divina, né? Ele tentou deixar secretamente. O homem do caráter de José escolheria naturalmente a segunda esposa, ou seja, se ele não quisesse receber, naturalmente para ele poderia, era lícito ele escolher outra, ele era lícito, só que a pena ia cair sobre ela. Entendeu? Aquilo que eu falei, né? Enfim, até hoje, aí Deus fala com ele através de sonho, né? O sonho, meus amados, ele tem um valor muito grande. Até hoje, lá no Oriente Médio, isso é muito forte, a questão do sonho. E haja vista, aqui para nós também, né? A gente também considera muito forte a questão do sonho. Tem muitas pessoas que ainda regem as suas vidas por causa de um sonho. Eu tive um sonho e não foi coisa boa, e eu acho que isso aí não é para ir não, viu? Então vamos parar por aqui. Entendeu? Tem muita gente que toma decisões por conta de sonho. Outras procuram interpretação. Outras chegam para alguém, conta para fulano, pode ser que fulano interprete. Entendeu? Por quê? Porque ela está interessada, ela acha que aquilo é um aviso de Deus. Até hoje tem, entendeu? Até hoje tem. É muito válido isso, é muito... E realmente acontece, né? A gente vê... Eu tenho uma irmã que ela é gêmea comigo, e os sonhos que Deus dá para ela diz, isso não é sonho, isso é revelação, porque acontece, ela diz igualzinho, nos detalhes, desse jeito. Interessante, e ela sonha e acontece mesmo. Algumas coisas não acontecem assim, com clareza. Porque, por exemplo, tem casos que ela sonha que lá no sonho é uma pessoa e quando acontece não é aquela pessoa, é outra pessoa. Só representação, exato. Acontece assim também. Ela no sonho é uma, mas na vida real foi outra. Mas os fatos foram todinhos. Todinho.
É mistério, né? Deus, ele tem as suas particularidades com todo mundo. Cada um tem o seu a sós com Deus. E assim Deus faz. A gente deve valorizar, né? Agora, claro, não devemos também sair sonhando e tudo que sonhar é o que vai acontecer. Eu sonhei, calma, porque também tem as preocupações da alma. Existem as preocupações da alma. E essas preocupações da alma, elas também fazem a gente delirar. Que aí a pessoa entende como sonho, né? Isso é delírio da mente. E aí pensa que é um sonho, e desse sonho pensa que é a revelação, pensa que é Deus falando, e enfim. Daí vem agora a história dos magos, né? Os magos. Eles estavam em Belém, que é a mesma aldeia onde o rei Davi nasceu. Não era a cidade de José e Maria. O motivo da sua residência ali é dado em Lucas 2, do 1 ao 5. A aldeia era ao sul de Jerusalém, na Judéia. Isto é, a província romana da Judéia, das 3 províncias palestinas a oeste do Jordão. É a que fica mais ao sul. Nessa época era o rei Herodes, o que estava no poder. E ele havia implantado um censo. E neste censo, todos tinham que fazer o alistamento. E nesse alistamento foi o motivo pelo qual eles viajaram para Belém. Percebamos uma coisa: o motivo era político, um censo, por ordem do rei. Só que esse motivo, mesmo sendo político, corroborou para o cumprimento da palavra de Deus. Logo, o que a gente entende? O que dá para a gente extrair de tudo isso? É que, mesmo acontecendo as coisas aparentemente e unicamente por ordem humana, todavia, a mão poderosa de Deus, a ação soberana de Deus, em uma visão panorâmica, geral, a gente vê que Deus está no controle. Deus está no controle. É por isso, meus irmãos, que a gente não deve reclamar, murmurar. Ah, aconteceu não sei o que, alguma coisa aí. Você pode dizer, aconteceu. Amém. Peça a Deus somente o discernimento. Senhor, o que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Só isso. Só isso. Já pensou se José diz assim, eu vou fazer o que lá em Belém? Sou nem de lá. Entendeu? Eu vou me alistar aqui mesmo. Por aqui. Né? Mas não. Saiu a ordem, alistamento. Belém. E ele foi. Ele poderia ter usado a justificativa como qualquer um de nós usaríamos. Não, minha mulher está grávida, buchão desse tamanho, ela está perto de ter menino. Vai que essa mulher tem menino no meio do caminho? Não vou não. Vou esperar primeiro nascer. Depois que nascer eu vou. Era ou não era? Qualquer um de nós faria um negócio desse. Mas ele não. Obedeceu, montou ela e viajou. Viagem longa, pelo deserto. Mulher grávida. Né? Foi assim. Foi muita dificuldade. Foi realmente pela direção do Espírito Santo. Total. Então, isso cabe para nós. Às vezes a gente procura motivos para não fazer. Procura. E ele tinha, mas ele não levou em consideração. Ele foi. Então, esta ida dele para Belém fez com que Maria desse à luz lá em Belém, na melhor maternidade que existia da época, né? Nem maternidade foi. Entendeu? Num estaleiro, num celeiro, num local de armazenamento de comida para animal. E aí, em uma manjedoura, recipiente de colocar a ração do animal, deitar a criança. Recém-nascida, cheia de palha, digamos assim, né? Cumprindo a profecia. Entendeu? Então, nesse aspecto, a nossa vida
ela não fica longe não, tá? A minha e a sua vida é ou não entregue nas mãos de Deus? A minha é. Então, se é entregue nas mãos de Deus, prevalece a vontade dele. A dele. Indo e voltando, é a dele. Então, se ele mandar, você pode até pensar, rapaz, o que é que eu vou fazer lá? Não pense não. Diga assim, Senhor, me dá o discernimento. Senhor, como é que eu vou fazer? Me orienta, como é que eu faço? Eu deixo isso, ou levo aquilo, eu faço isso, ou não faço aquilo. Como é que eu faço? Só isso. Mas jamais diga, eu vou nada. Só se Deus falar aqui, ó. Só se Deus... Entendeu? Não faço não. Isso aí é a ação de quem não está submisso às vontades de Deus. E aí os magos, por exemplo, aqui, nesse aspecto, os magos, eles deram ouvidos àquela ordem. Aqui ele vai dizer assim, que Herodes, os magos, talvez, astrólogos, pertencentes à mesma classe de homens chamados caldeus, da Caldeia, de Daniel 2:2. É provável que vieram da Mesopotâmia. Embora existindo muitas lendas a respeito, nada se sabe das circunstâncias da sua viagem, além dos pormenores dados neste evangelho. Aquele nascido rei dos judeus, ou seja, que eles ouviram falar, né? Eles ouviram falar, porque esses magos, eles, segundo a história, acredita que eles estudavam as estrelas. E tinha uma estrela específica, que ela, segundo o estudo, ela só aparecia quando nascia um novo rei. E esse rei não era um rei qualquer. Entende? Porque quantos reis não tinham? Não era um rei qualquer, né? Era um rei enviado por Deus. Entendeu? Era o rei, porque assim, ó, Davi foi um marco. Foi um marco histórico na humanidade, Davi. Então eles tinham Davi como base, como parâmetro. O rei enviado por Deus, Davi, era a base. Então para eles, sempre que acontecia de um rei enviado por Deus, segundo o coração de Deus, nascesse, aparecia essa estrela. Só que aí vem a indagação. Qual foi o outro rei que nasceu para que eles chegassem nessa conclusão? Da estrela, exato. Vem as indagações. São perguntas que a gente tem que fazer. A gente está estudando e vai fazendo, entendeu? Tem que fazer essas perguntas. Mas com base em quê? Foi aonde? Quem? Quando? Né? E aí, lembra que a gente falou aqui em aulas passadas e acreditava que Alexandre o Grande era um tipo de Cristo, pessoal naquela época. Acredita-se que no nascimento dele tenha aparecido essa estrela. Acredita-se, né? Que é tudo, como fala aqui, só se sabe o que está escrito no Evangelho. Usa-se como um caso análogo os magos da Caldeia, lá de Daniel. Usa-se como um caso análogo, como sendo da mesma cultura, né? Esses magos. Entretanto, não se sabe muito. É caso para a gente ainda investigar, estudar, explorar. Mas acredita-se que quando Alexandre o Grande nasceu, essa estrela tem aparecido. E aí eles tomaram como base. Foi uma estrela diferente que permaneceu por longo período. E aí eles entenderam que essa estrela apareceu de novo. E isso era tradição. Obviamente que eles não eram da mesma época. Era tradição. Então passou de tradição por tradição, de geração em geração, foi passando. Tem uma estrela diferenciada que ela só aparece quando nasce um rei segundo o coração de Deus, um rei que é enviado por Deus. E aí essa tradição eles sustentaram e eles consideraram que aquela estrela havia aparecido.
Então eles procuraram quem? O rei Herodes, imaginando o quê? Foi o filho do rei que nasceu. O filho dele. Considerando, né? E então eles logo apressadamente foram lá para o palácio para ver o novo rei que nasceu. E Herodes, nasceu? Não, aqui não. Foi aqui não. Mas vão, se vocês encontrarem, me avisem. Né? E eles foram. E pela estrela, eles foram guiados até Belém. Né? E realmente o rei tinha nascido em Belém. Só que não era Herodes. E nem filho de Herodes. Entendeu? Porque Belém era Belém da Judéia. O rei Herodes, ele ficava na Judéia. E lá em Belém, na cidade Efrata, a cidade onde Davi nasceu, lá nasceu Jesus. E aí é onde também fortalece o entendimento de Bartimeu. Porque se Jesus nasceu em Belém, na mesma cidade que Davi nasceu, logo é filho de Davi. Então ele pegou, ele linkou, né, por analogia, essas situações. E nesse aspecto, no que diz respeito aos magos terem procurado Herodes, foi onde despertou também a curiosidade de Herodes e logo o desejo de matança. Foi a matança assim, radical, viu? Perversa. Mandou matar todos os meninos, somente os machos, de 2 anos para baixo. Deu uma de Faraó. Então foi assim pesado, foi um negócio muito... E aí foi quando Deus manda José levar a criança para onde? O deserto. Vai lá pro... Deu livramento, foi. É. Isso. E aí levou para lá. Se a gente for olhar, é Deus agindo em todo o tempo. É como tem um jargãozinho que eu não lembro mais nem quem foi que disse, mas eu peguei e levo para mim, que é Jesus indo e voltando, né? É ele agindo na ida, é ele agindo na volta, é ele agindo enquanto a gente está aqui, é ele agindo se a gente for para lá, é Deus agindo, indo e voltando. É Deus agindo. Então, nesse aspecto, os magos do Oriente, existe uma lenda que diz que eram 3 reis magos. A gente não sabe quantos, né? Esse negócio de 3 reis magos, de 3 coração, as 3 não sei o que, isso aí é vinda daqui, né? Do catolicismo. Isso aí a gente não adota, não. Deixa pra lá. Se a Bíblia não diz 3, a gente não fala 3 também, não. Só diz os reis. Os reis magos, pode ser 2, pode ser 4, né? No plural, é mais de 1. Só 1 também não era, não. Mais 3 também não está escrito. Então, era os reis magos. E acabou-se. Né? Cadê? Mudei de página aqui. E na verdade, fala assim, os reis magos, não é nem os reis magos, eu fui força de expressão. É os magos. Os magos assimilem como astrólogos. Né? Assimilem assim. Os magos para nós aqui tem outra, o sentido da palavra, aqui para nós, a semântica dela dá a ideia de magia, né? De magia, mas não era magia, né? Era magos por estudarem os astros. Na verdade, eles eram como, no sentido forçado da palavra, eles eram quem interpretavam os tempos de acordo com os astros. Como se fizesse a previsão do tempo. Entendeu? Eles interpretavam assim, ó. Aconteceu isso, então quer dizer que vai refletir aqui. E aí quando o rei ou o faraó quisesse fazer um investimento pesado, alguma coisa assim, para longo prazo, ele consultava os magos para saber o que é que os tempos dizem, né? Que aí eu quero fazer um investimento, quero fazer alguma coisa para longo prazo. E aí eu quero saber se o tempo não vai mudar.
afetar isso aí, vai favorecer, vai contribuir ou não. E aí ele consultava, né? E também no sentido da interpretação. Alguns tinham essa aptidão de interpretar de acordo com a astrologia, as previsões. É tanto que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele faz isso, né? Ele chama os magos para interpretar o sonho dele. O sonho que nem ele lembra. Foi difícil, não é? Mas Deus deu para quem? Para Daniel. Mas não deu assim, de mão beijada. Daniel botou o quê? Se propôs a orar. Não é? Isso aí é complicado, viu? Só para interpretar o sonho já é difícil, imagina para saber o que o cara sonhou, se ele nem ele lembra. Nem ele lembra. Hã? Dá nem pista, eu sonhei, não sei o que é. Hã? Deus estava aí também. Deus estava aí. Então é isso. Tá? A gente para aqui nos magos. Aí vem a fuga para o Egito, né? Que foi aquela da situação da matança. A gente para aqui, em razão do horário. Na próxima aula vai ser Mateus parte 2. Né? Isso aqui é Mateus parte 1, a próxima Mateus parte 2. E aí a gente vai tentar pegar daqui e fechar. Parei na página 14, 52. Acho que dá pra gente chegar lá, que é só agora falando dos acontecimentos. Tá? Então é isso. Deus abençoe. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma colocação? Eu acho que eles colocaram 3, porque aí, isso. Aí assimila para... Exato. De rei não tem também um motivo. E talvez seja a questão do presente, né? Bem lembrado o presente. Que aí foram 3 presentes, aí presume-se que foram 3 pessoas, né? 3 magos, né? A questão de ser 3. E a questão do rei, há quem diga, inclusive eu não lembro se foi o Wycliffe que menciona, não sei se é ele que menciona, e considerava-se rei porque eles trabalhavam diretamente com o rei, estava a serviço do rei e eles tinham autonomia de representação quando viajavam. Então era considerado, assim, era pessoa, tanto que Herodes recebeu eles. Eles chegaram até a presença de Herodes, não era qualquer um, entendeu? E sem cartas, né? Sem autorização de nada, só chegaram. Por isso que existe, eu acho que é o Wycliffe que menciona sobre isso. Eu não lembro quem foi, mas tem alguém que menciona sobre isso, que eles tinham, é como se eles tivessem o respeito de rei, o respeito, a consideração, que eles podiam, eles tinham acesso livre aos reis, acesso livre, então eles chegavam, falavam e saíam. Então é nesse aspecto. Mas isso não dá a ele o título, né, de rei. Apesar dele ter esse livre acesso, autonomia, a palavra dele tinha peso, valia realmente. Herodes levou em consideração. Tanto que Herodes tomou uma atitude, né? Mandar matar todas as crianças. A pessoa, uma decisão assim muito radical. Por conta de quê? De uma pergunta. De quem? Estrangeira, né? De magos. E aí essa pergunta é o quê? Nós viemos ver o rei. Onde está o rei? Rei dos judeus, né? O rei que nasceu na Judéia. Cadê o rei? O rei aqui? Não tem rei não. Assim, um novo rei? Não tem. Então assim, por essa pergunta, Herodes levou em consideração. Então, de fato, acredita-se no peso que tem na palavra dos magos, né? Para eles. E olhando aqui para nós, eu gosto sempre de trazer para a prática, sabe? Olhando aqui para nós, até hoje as pessoas consideram demais as palavras dos astrólogos, né? Vê aí quantas pessoas não tem que são guiadas, levadas, a vida delas são conduzidas pela astrologia. Tem muita gente. É que a gente vive aqui num âmbito cristão, e a gente não acredita nisso, a gente acredita no poder da oração, na direção do Espírito Santo, mas tem muita gente aí afora, e às vezes próximo da gente, que acredita muito, mas é muito mesmo na astrologia.
Não sai de casa sem antes ver o horóscopo. Tem que ler o horóscopo para saber o que é que os horóscopos, os astros, dizem que vai acontecer com ela naquele dia. Entendeu? Então elas acreditam muito. Hoje eu vou ter um dia alegre. Aí ela fica alegre. Hoje eu vou ter um dia triste. É por isso que eu estou me sentindo triste. É por isso que eu estou meio assim para baixo. A pessoa está assim naturalmente. Naturalmente, tem dia que você está alegre, tem dia que está triste. E isso não quer dizer que seja por conta dos astros. Não. Pode ser N coisas. 1 milhão de coisas pode ser. E dentre eles estão a sua disposição. Tipo assim, se eu estou, por exemplo, dia que você está triste, será que você está triste é porque você está triste ou é o ambiente, ou são as pessoas que estão ali que me deixam triste? Porque se for você que estiver triste, ninguém consegue deixar você feliz. Ninguém, porque é você que está triste. Mas se for um ambiente, se você, digamos, você está em casa, está triste. Mas se alguém ligar e chamar para ir para o shopping, você fica alegre? Se ficar alegre, então não é você que está triste. É o ambiente. Entendeu? Se, fulano de tal me chamou, eu não vou não. Aí Beltrano, que você gosta mais, que você considera mais, chamou, você vai. Então não é nem você, nem o ambiente, é a pessoa. Então, coração alegre é bom, mas espírito abatido quem suportará? Exatamente. Então, ou seja, nesse aspecto, muito bem lembrado, né, de Provérbios, mencionando Provérbios, muito bem lembrado que nesse aspecto a gente percebe que não é nós e nem o ambiente e nem tampouco os astros. É aquilo que nós nos alimentamos. Alimentamos o quê? O nosso espírito. Se a gente alimenta o nosso espírito da palavra de Deus, ela jamais vai nos deixar abatidos. Se a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito, de coisas supérfluas, de emoções, de desejos, de ansiedades, aí a gente vai ficar mesmo caído. E nem um culto fervoroso vai levantar você, porque você está assim meio para baixo. E está para baixo por quê? Porque você se alimentou de coisas que baixaram a sua autoestima, o seu ego. Então é o alimento que você gere, seja no âmbito físico ou espiritual. É aí, certo? Nesse aspecto que vem nos alimentar da palavra de Deus, constantemente, incansavelmente. Amém? Então vamos ficar de pé, a gente agradecer a Deus. Glória a Deus. Pode até encerrar aí pra gente.